Continuando com compressores alternativos, vamos resolver o exercício número 3 que trata sobre temperatura isentrópica de descarga. O enunciado do exercício diz: deseja-se operar um compressor alternativo com 3 estágios para comprimir gás natural com as seguintes razões de compressão: 3,12, 2,32 e 3,10 no primeiro, segundo e terceiros estágios, respectivamente. O compressor utiliza a vedação de elastômero de forma que não é recomendável que a temperatura do gás seja superior a 150 graus Celsius. Verifique se do ponto de vista apenas da temperatura é possível operar o compressor com essas razões de compressão. A temperatura de admissão do primeiro estágio é de 35 graus e nos demais estágios é de 45 graus, obtida através de um arrefecimento. O expoente adiabático do gás é de 1,299 e não varia muito durante a compressão de forma que pode ser considerado constante. Considere que o gás natural nestas condições se comporta como gás ideal e que a compressão é adiabática e reversível, portanto isentrópica. Então temos como dados do enunciado 3 estágios de compressão, razões de compressão para o primeiro, segundo e terceiro estágios. A temperatura limite de operação é definida pelo elastômero, que faz parte da vedação do pistão e que tem um valor de 150 graus. A temperatura na admissão do primeiro estágio é de 35 graus Celsius ou 308,15 Kelvin. As temperaturas de admissão do segundo e do terceiro estágio são iguais e têm um valor de 45 graus Celsius ou 318,15 Kelvin, e a constante adiabática de 1,299. Pede-se calcular a temperatura isentrópica de descarga de cada um dos estágios. Para representar o processo de compressão em 3 estágios, fazemos um esquema, como que estamos observando agora. Cada um destes cilindros apresenta um pistão de uma haste com as vedações em cor cinza escuro, identificando o elastômero. O segundo e terceiro cilindros de compressão são de diâmetro menor, indicando que a compressão do primeiro estágio reduz o volume do gás, não sendo necessário um cilindro do mesmo tamanho, senão um cilindro de diâmetro menor, e assim subsequentemente para o terceiro estágio. Também pode-se observar que a entrada para o primeiro estágio é considerada como a admissão do gás, e a saída do terceiro estágio é considerada como a descarga do gás. Entre cada estágio de compressão há um trocador de calor, que permite resfriar o gás para entrar no próximo estágio. No terceiro estágio, pode ser ou não instalado um trocador de calor, ou dito de outra forma, um arrefecedor de gás para resfriar o gás que sai do terceiro estágio para ser utilizado em qualquer processo. A partir desse esquema, pode-se identificar as seguintes variáveis: a pressão de admissão e descarga do primeiro estágio, a pressão de admissão e descarga do segundo estágio, a pressão de admissão e descarga do terceiro estágio e, consequentemente, a razão de compressão para o primeiro estágio, para o segundo e para o terceiro estágio. Além disso, pode-se identificar a temperatura de admissão e a temperatura isentrópica de descarga do primeiro estágio, a temperatura de admissão e de descarga isentrópica do segundo estágio, e a temperatura de admissão e de descarga isentrópica do terceiro estágio. Lembrando que o sistema de vedação do pistão é feito de elastômero, que permite que não haja vazamentos no processo de compressão do gás para o lado oposto do pistão. Levando o processo de compressão em 3 estágios para um diagrama de temperatura versus entropia, podemos identificar as seguintes curvas isóbaras. A primeira corresponde à pressão de admissão 1, ou do primeiro estágio. A segunda corresponde à pressão de descarga 1, ou pressão de admissão do estágio 2. A terceira corresponde à pressão de descarga do segundo estágio, ou pressão de admissão do terceiro estágio. E a quarta corresponde à pressão de descarga do terceiro estágio.
sabemos que o processo é adiabático reversível, consequentemente é isentrópico. Então, se traçamos uma linha vertical, identificando que o processo tem entropia constante, definimos a primeira condição de admissão, ou seja, a pressão de admissão no primeiro estágio. No primeiro estágio, acontece um processo de compressão, passando de PA1 a PD1. Aumenta a sua pressão. Consequentemente, aumentará a sua temperatura. Então, sabemos que no primeiro estágio temos uma temperatura de admissão A1 e teremos uma temperatura isentrópica de descarga TD1S. Isso acontecerá nesta etapa de compressão. Temos a temperatura de admissão e a temperatura de descarga isentrópica do primeiro estágio. Para calcular a temperatura isentrópica de descarga do primeiro estágio, utilizamos a equação que diz temperatura isentrópica de descarga igual a temperatura de admissão, nesse caso do primeiro estágio, vezes a razão de compressão, que não é nada mais do que a pressão de descarga do primeiro estágio, sobre a pressão de admissão do primeiro estágio, elevado a K-1 sobre K, onde K é a constante adiabática do gás, que, segundo o enunciado, não varia muito com a pressão, consequentemente deve ser considerada constante. Do enunciado do exercício, sabemos que a razão de compressão do primeiro estágio é de 3,12, a temperatura de admissão é de 35 graus Celsius e a constante adiabática é de 1,299. Substituindo os valores na equação e resolvendo essa equação, encontramos que a temperatura isentrópica de descarga no primeiro estágio é de 400,3 Kelvin, que se desejamos conhecer seu valor em graus Celsius, simplesmente subtraímos a esse valor o valor de 273,15. E assim encontramos um valor de temperatura isentrópica de descarga para o primeiro estágio de 127,2 graus Celsius. No caso do segundo estágio, sabemos que o gás que sai do primeiro estágio passa por um sistema de arrefecimento, resfriando o gás que sai com uma temperatura isentrópica de TD1S para uma temperatura de admissão de TA2. Isso como se representa no diagrama de temperatura versus entropia. Sabemos que no primeiro estágio de compressão houve um aumento isentrópico da pressão do gás de PA1 a PD1. Depois que passa pelo trocador de calor, o gás resfria isobaricamente e agora apresenta uma temperatura de admissão de TA2. No segundo estágio acontece uma compressão isentrópica e sai do segundo estágio com uma temperatura de descarga isentrópica TD2S. O que precisamos calcular é o valor desta temperatura isentrópica na descarga do segundo estágio. Para isso, utilizamos a mesma equação empregada para o primeiro estágio, só que consideramos que a temperatura de admissão já não é mais para o primeiro estágio, senão é a do segundo estágio. Além disso, a razão de compressão é a razão de compressão do segundo estágio. Sabemos que essa razão de compressão para o segundo estágio não é a mesma que para o primeiro, pois essa tem um valor de 2,32. A temperatura de admissão para o segundo estágio também não é igual à temperatura de admissão para o primeiro estágio, já que esta é igual a 45 graus Celsius, mas a constante adiabática, ela sim não muda. Substituindo os valores, resolvendo a equação, encontramos o valor inicialmente em Kelvin. Subtraindo o valor de 273,15, encontramos um valor de temperatura isentrópica na descarga do segundo estágio de 112,9 graus Celsius. Agora passamos para o terceiro estágio de compressão. O gás, depois de ser comprimido no segundo estágio, ele apresenta uma temperatura isentrópica de descarga de TD2S, mas passa por um sistema de arrefecimento para resfriar o gás isobaricamente até transformar sua temperatura de TD2S a TA3, ou seja, a temperatura de admissão do terceiro estágio. Essa temperatura de admissão do terceiro estágio, como pode ser observado no gráfico, é exatamente igual à temperatura de admissão do segundo estágio, cujo valor é 45 graus Celsius. A partir desse ponto, então, acontece a compressão isentrópica no terceiro estágio e a pressão passa de
PD2 ou PA3, pressão de admissão do terceiro estágio, para PD3, que é a pressão de descarga do terceiro estágio. E é neste ponto que podemos observar o valor da temperatura isentrópica de descarga do terceiro estágio. O que precisamos agora é calcular o valor da temperatura isentrópica do terceiro estágio. Para calcular a temperatura isentrópica do terceiro estágio, utilizamos a mesma equação empregada para o cálculo no primeiro e no segundo estágio, onde a temperatura isentrópica do terceiro estágio é igual à temperatura de admissão no terceiro estágio, vezes a razão de compressão do terceiro estágio, elevado a K-1 sobre K. Sabemos pelo enunciado que a razão de compressão do terceiro estágio também é diferente do primeiro e do segundo, cujo valor é de 3,10. A temperatura se é a mesma que a temperatura do segundo estágio, a temperatura de admissão de 45 graus, e a constante K de 1,299. Substituindo na equação, encontramos inicialmente o valor em Kelvin e depois podemos obter o valor da temperatura isentrópica de descarga do terceiro estágio em graus Celsius como sendo igual a 139,5 graus Celsius. Então, o processo de compressão em 3 estágios, com arrefecimento na saída do gás no primeiro e no segundo estágio, nos fornece um caminho de compressão observado num diagrama de temperatura versus entropia definido pelas setas em vermelho. Sabemos pelo enunciado que o elastômero, que serve para a vedação do pistão no cilindro de compressão, tem como temperatura máxima de operação 150 graus. Acima dessa temperatura, o elastômero pode degradar e vir a ter, com o tempo, problemas de vazamento. Sabemos, por outro lado, que as temperaturas isentrópicas de descarga para o primeiro, segundo e terceiro estágio apresentam os seguintes valores. O ideal é que estas temperaturas de descarga não ultrapassem a temperatura máxima na qual o elastômero poderá suportar no seu processo de compressão. Neste caso, as temperaturas isentrópicas de descarga são menores à temperatura máxima de operação definida pelas capacidades térmicas do sistema de vedação feito de elastômero.